Já traz o plantão para cá, porque a gente começa agora com as informações deste fim de semana trágico. E a gente acaba de atualizar a informação de que o corpo do pequeno Davi, de 5 anos, acaba de ser encontrado em um local diferente daquele apontado pelo suspeito. Que Davi é esse, Trindade? Que caso é esse? Esse caso bárbaro, covarde e cruel, lá de Colíder. Traz a imagem do circuito de segurança que nós mostramos na abertura do SBT Comunidade de hoje. Essa imagem é esclarecedora. Mantenha ela aqui no telão para mim. Essa imagem é esclarecedora. Por quê? Porque o Davi foi considerado desaparecido. Segura ela para mim, por favor, segura ela para mim. O Davi era até minutos considerado desaparecido. Agora, infelizmente, o corpo foi localizado. Quando a família deu queixa do desaparecimento e os policiais começaram a investigar, encontraram essa imagem do suspeito com o Davi na garupa da moto. Aí na delegacia ele confessou o crime. Disse que teria convidado o Davi para ir a uma pescaria. O Davi conhecia, ele se relacionava com a mãe do Davi. O Davi confiou, subiu na garupa da moto e estava a caminho da morte. Lá, ele foi asfixiado, segundo o depoimento do suspeito. O suspeito pegou uma pedra, amarrou o corpo da criança e jogou no rio. Mas ele apontou uma localização, o corpo foi encontrado em outra localização. Nós já vamos atualizar para você as informações. Antes disso, a nossa equipe lá em Colíder, a equipe do SBT em Colíder, está acompanhando esse caso desde o início e construiu a reportagem que você vai ver agora. Nas imagens da câmera de segurança é possível ver a criança brincando em frente à sua casa. Posteriormente, ela sai até a esquina, quando uma moto verde passa. Nessa imagem, não é possível identificar, mas quem conduzia a moto era José Edson Santana, de 32 anos, ex-namorado da mãe de Davi. Em outra imagem, é possível apontar que Davi estava na garupa da moto. José Edson, horas mais tarde, confessa ter assassinado o pequeno Davi e indica o local. Ainda nas palavras dele, ele teria com as mãos tampado a boca e o nariz do pequeno Davi e em seguida o mesmo desmaiou. Ele, de forma cruel, amarra uma pedra de aproximadamente 10 quilos em uma das pernas e joga a criança no rio. Olha, nós estamos a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade de Colíder, atrás a comunidade Zé Reis. Polícia Judiciária Civil, chegando também neste exato momento, o Corpo de Bombeiros que está vindo para mergulhar e localizar o corpo desta criança de apenas 5 anos de idade, que, de acordo com informações, estaria neste local. Nós vamos acompanhar todos os detalhes e trazer as informações para você na tela do SBT. Acaba de ser localizado. As equipes estão no local ainda onde o corpo foi localizado e a equipe do SBT está lá. Eu já vou ao vivo para lá. Antes, eu só quero compartilhar com você a entrevista feita com o delegado responsável pela investigação, que chegou a estas conclusões que eu compartilhei com você antes da exibição da reportagem. Vamos ouvir o que o delegado disse na entrevista, vai. Mas quando ele viu que a gente tinha como elementos que tinha como provar que ele levou a criança para fora da cidade, ele acaba confessando e demonstra esse requinte de crueldade, né? Matar uma criança de 5 anos por asfixia, né? E possivelmente a criança só estava desacordada, deve ter morrido no afogamento. Uma tragédia, né, que aconteceu aqui na cidade, mas que em poucas horas a gente conseguiu identificar o suspeito e prender ele flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado, né, pela dissimulação e pelo meio cruel, pela asfixia e pela ocultação de cadáver. Bom, esse é um caso assustador. É um caso assustador. Para você que está chegando agora, a gente está acompanhando o caso que vem lá de Colíder.
de uma criança de 5 anos que era considerada até há pouco desaparecida. A polícia descobriu que ela saiu da casa onde estava com o ex-namorado da mãe dele. Imagens mostram esse rapaz buscando a criança de moto. Ele foi levado à delegacia, lá na delegacia confessou o crime em uma frieza assustadora, sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento, contando os detalhes cruéis dessa execução. E aí existe a possibilidade, e eu vou ao vivo para a Colíder agora, existe a possibilidade de ele ter jogado a criança no rio amarrada a uma pedra ainda viva. Porque ele contou em depoimento, isso a perícia vai esclarecer, ele contou em depoimento que asfixiou a criança de 5 anos, amarrou ao corpo dessa criança uma pedra e jogou essa criança no rio. Essa dúvida está na cabeça dos policiais e existe essa possibilidade. Então imagine, meu amigo e minha amiga, a crueldade desse homem, deste bandido, deste covarde, deste assassino. Eu fico tentando encontrar palavras para classificar essa ação. E eu tenho dificuldades, eu sei que a senhora está assustada, eu sei que o senhor está assustado. Eu confesso que eu faço jornalismo há 15 anos, policial há 12, estou em emissoras de televisão há pelo menos 12 anos e são poucos os crimes cometidos com tamanha crueldade. A nossa equipe está se posicionando, o Murilo lá em Colíder, do SBT Colíder, para conversar ao vivo com o delegado responsável pelo caso. Ele já antecipou a informação para a nossa equipe que o corpo acaba de ser localizado. Em um ponto diferente daquele que o suspeito teria passado no início da investigação depois de ter confessado o crime. Estou só esperando o programa que faz o link entre Cuiabá e Colíder estabilizar, para que você possa receber aí na sua casa as informações ao vivo lá de Colíder. São 11 horas e 19 minutos agora. Enquanto isso, coloca a imagem que foi esclarecedora para a investigação do circuito de segurança. Essa imagem ajudou a equipe da Polícia Civil a descobrir o que aconteceu. Vem para cá, 11 horas e 19 minutos. Me acompanhe, o Murilo está aqui, ó, ao vivo, posicionado, pronto. Murilo, bom dia para você. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho e pela equipe do SBT em Colíder, que tem acompanhado lado a lado esse caso bárbaro, covarde e cruel. Infelizmente, você acabou de confirmar para a nossa equipe aqui em Cuiabá que o corpo foi localizado há minutos, né? Bom dia, Murilo, bem-vindo à comunidade. Olha, bom dia, Leandro. Infelizmente, nós participamos ao vivo da programação do SBT em Cuiabá para falar desse caso que chamou atenção e ganhou repercussão nacional, inclusive, onde uma criança de apenas 5 anos de idade foi sequestrada na última sexta-feira. Com o auxílio das câmeras de segurança, foi possível localizar e fazer o trajeto em que esse ex-namorado da mãe do garoto, do pequeno Davi Heitor, de 5 anos de idade, aparece com ele na garupa da moto. Inclusive, não sei se essa imagem que está no ar, tem uma imagem que aparece a criança saindo, indo em direção à rua e, posteriormente, a moto saindo da casa para poder levar essa criança, infelizmente, para a morte. Nós acompanhamos desde o início, inclusive, fazendo o trajeto onde este criminoso, esse assassino, confessou que teria levado a criança. Nós fizemos o trajeto, ele apontou um local a aproximadamente 27 quilômetros do centro da cidade. Esse local está o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, populares, familiares. A cidade de Colíder parou para auxiliar nas buscas
dessa criança. Esse local, lá pôde-se encontrar uma sandália dessa criança, porém o corpo não foi localizado nesse local. Hoje, ele acabou confessando à polícia, ele foi transferido daqui da cidade, pois a população havia se revoltado, querendo inclusive linchá-lo. Ele hoje confessou há poucos instantes para a polícia, disse o local, os cães farejadores do Corpo de Bombeiros estão na cidade de Colíder e puderam localizar o corpo da criança a aproximadamente 3 quilômetros do centro da cidade de Colíder. Eu estive junto com o nosso cinegrafista Wesley Rodrigues no local. O fato chama muita atenção, embora, Leandro, eu não sou pai, mas o caso mexe com a gente que trabalha com televisão. A criança foi localizada a aproximadamente 50 metros da rodovia MT-320 aqui em Colíder, já sem vida. A criança estava de bruço, e o detalhe que chama a atenção também, Leandro, é que próximo ao corpo havia uma carta assinada pelo José, de 32 anos, que acabou confessando nessa carta. Essa carta é endereçada à mãe do pequeno Davi. Ele acabou confessando que iria matar e que matou o Davi, inclusive profere alguns palavrões, alguns xingamentos nessa carta, e confessa o crime também. De forma muito fria, ele não demonstra nenhum arrependimento. Murilo, eu quero aproveitar que você está acompanhando esse caso de perto desde o início do caso, e você tem conversado com o delegado, com a Polícia Militar da cidade. Aquela informação de que ele teria amarrado uma pedra no corpo e jogado no rio, essa informação foi repassada pelo suspeito à polícia. Ela foi descartada e existe, depois do corpo ter sido encontrado, uma possibilidade de abuso sexual também, Murilo? O que você acredita? Leandro, inclusive na parte da manhã, nós estávamos justamente nesse rio, aonde o suspeito confessou, falou, eu joguei a criança aqui, nesse local. Essa versão de que ele teria asfixiado a criança com as mãos, tampando a boca e o nariz, e também amarrado uma pedra e jogado a criança no rio desmaiada, foi passada pelo próprio suspeito. Ele disse isso na delegacia, onde a gente começou a realizar as buscas. Nós acompanhamos desde os primeiros instantes, desde a chegada do Corpo de Bombeiros no local. Ele foi transferido, o suspeito que confessou o crime ontem, da cidade, pois havia uma comoção, como disse, popular muito forte, querendo inclusive linchá-lo. Pela questão da integridade física dele e também da própria delegacia, ele foi transferido. Hoje o delegado de Colíder, Dr. Breno, se deslocou para o município de Alta Floresta, onde ele está, e em uma nova oitiva, em um novo interrogatório, o suspeito acabou confessando, falou, não, eu deixei em tal local, não é naquele. Há também, Leandro, algo ainda mais grave, há a suspeita de que ele tenha abusado dessa criança também. Murilo, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade do caso, só nos acionar, você tem prioridade para entrar ao vivo. E parabéns a você e a sua equipe pelo trabalho que tem desenvolvido aí em Colíder, principalmente nesse caso bárbaro, covarde e cruel. Murilo, muito obrigado pela parceria, pelas informações e pelo comprometimento da equipe do SBT lá na cidade. Eu não sei nem o que falar. Eu confesso para você que eu tô perdido aqui. Tô perdido. Porque a gente não compartilha com você tudo que a gente recebe aqui. Até mesmo por respeito ao público. Eu não tenho filhos ainda, mas eu sei que a senhora tem, que o senhor tem. E eu imagino como fica o coração do pai e da mãe diante dos detalhes que a nossa equipe em Colíder trouxe desse caso. A gente tenta entender o que leva uma pessoa a fazer uma barbaridade dessas. Com uma criança de 5 aninhos, que confiou nele a ponto de subir na garupa da moto para uma pescaria. A criança convivia com ele, era o namorado da mãe. E, na verdade, ela estava sendo levada para a morte.
5 aninhos. Se eu pudesse, eu compartilhava com você as fotos que a nossa equipe de colíder está encaminhando. Mas não dá. Não dá. É assustador. Se o Murilo conseguir o contato com o delegado para entrar ao vivo, tem prioridade, tem prioridade. A gente estava com uma entrevista agendada com o delegado da cidade para participar, mas diante desses novos fatos da manhã desta segunda-feira, o delegado teve que deslocar ao município vizinho, mas se ainda dentro, a comunidade vai até 1h da tarde. Se o delegado chegar até lá e o Murilo acionar, ele entra ao vivo. Prioridade total para esse caso, prioridade total para esse caso. A juíza plantonista da comarca de Colíder, Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, converteu em preventiva a prisão em flagrante de José Edson de Santana, preso acusado de matar asfixiado o filho da ex-namorada Davi Heitor Prates, 5 aninhos. A audiência de custódia ocorreu ontem, no domingo. Na ocasião, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva do suspeito. O acusado teve a defesa feita pela Defensoria Pública. A defesa pediu a nulidade do flagrante, alegando possível violência policial na prisão. Pediu que seja feito o exame de corpo e delito. E, por fim, pediu a liberdade provisória do suspeito, com a aplicação de medidas cautelares, sem fiança. A juíza entendeu que há provas do crime e indícios suficientes de autoria e citou que o suspeito foi dissimulado com a mãe da criança, pois agiu como se não soubesse o paradeiro e prestou solidariedade e apoio a ela. Pela garantia da ordem pública e considerando a gravidade do crime e a periculosidade de Edson, a juíza converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Me perdoe a Defensoria Pública de Colíder. Que vergonha. Que vergonha. São condutas como esta que mancham a reputação de uma categoria séria. Vou nem comentar antes de ter acesso à decisão, mas nós vamos atrás dela.